Bem assim, hoje eu enterrei meu tio, o Ivan tá enterrando o tio dele lá, enterrou lá em Juiz de Fora, o Manezinho tá internado lá em Baipendi, esperando transferência junto com a Nádia tá lá com ele, desde ontem lá para Varginha. O Célio acabou de tá chegando aí, que fez cirurgia também ali em Varginha hoje, teve que fazer uma, acho que desobstrução no canal do fígado, alguma coisa assim. E outras coisas mais aí que eu soube também. Então, a mãe aqui da Rosângela também, que está internada, internou hoje novamente, né, Rosângela? Ontem à noite, está com suspeita de AVC, tem um probleminha do coração também aí. Enfim, então a gente tem alguns motivos aí, algumas questões aí que pegaram meio que de surpresa a gente essa semana. Mas assim é a vida, né? Eu gosto o pastor falou, gente, sabe como é que chama isso? Vida. A gente coloca diante de Deus, pede a Deus que nos guarde, nos proteja, mas a vida é assim. A grande questão é a gente continuar firme aí diante de Deus, crendo sempre em dias melhores e crendo que Ele sustenta a gente nesses tempos, em nome de Jesus. Mas que bom, alguns aqui. Agora eu estou preocupado que vai começar o frio, não sei se vai fazer frio ou se não vai, porque não tem mais frio, para mim não existe mais frio. Eu gosto daquele frio assim que corta, que nem o que tinha aqui em São Lourenço no passado. A Juliana lembra, né, Ju? Não, o apartamento meu também é gelado, mas eu digo assim, sair na rua com aquele gelo, aquela coisa, você olha nos carros assim, tudo branquinho, que nem teve em Monte Verde essa semana. Tá tendo retiro dos pastores lá, e aí desde segunda, e aí eles postaram como é que amanheceu o carro de manhã, todo assim, cheio de, só fazer assim que você pegava gelinho assim, olha. Então eu tenho saudade daquilo, eu gosto daquilo. Conquanto não posso muito por conta do coração, né? Mas eu gosto daquilo lá. Enfim, então o frio tá vindo aí, o povo de vez em quando dá uma sumida por causa do frio. Vamos ver esse ano como é que vai ser. Não fez tanto calor, não sei como é que vai ser o calor agora quando vier, daqui a uns tempos, mas esse ano pelo menos não senti tanto calor como estava fazendo e o povo assustando também. Mas que bom, mais uma quinta-feira, para a honra e para a glória de Deus, a gente pode estar aqui. Antes de ler aí, o nosso salmo hoje qual que é? Não, o nosso salmo é o 17. Mas antes eu vou ler o 152. Se você achar na Bíblia e quiser ler, eu deixo você ler. Semana passada eu li o 151. Que foi o salmo do Ivan, bem longo. Hoje eu tenho aqui o 152. Deixa eu ler aqui o salmo 152 para vocês, antes da gente ler o que a gente vai meditar hoje. Diz assim: tempo difícil vivemos aqui nessa terra, Senhor. Tempo confuso. Nunca se falou tanto em amor e nunca se viveu tanto ódio. O homem esqueceu de amar. A verdade está em falta, a moral está invertida. Valoriza-se o corpo muito mais do que a alma. Senhor, Senhor, nada foge do teu controle. Tudo vês. Tempo difícil, Senhor. Tempo difícil. O que se vê é a sede desenfreada pelo poder. Pelo ter, não há limite nesta briga pelo poder. Mentem, prendem e até matam nesta luta sem regras e sem decência. Tudo vê, Senhor, tempo difícil. O que era pecado agora virou normal e coitado de quem reclamar. Até as nossas crianças estão querendo tirar a inocência com ensinamentos estranhos nas escolas. Tempo difícil, Senhor. Mas tu vês. Tempo de internet, esse é bem atual, esse salmo, vocês viram, né? Tempo de internet, a tua criatura se rebela, cada uma acha que pode escolher o que quer
e não o que tu fizeste para ser. O mundo caminha por caminhos tortuosos. Tempo difícil, Senhor. O que fazer? Em quem confiar? O mundo mudou, mas há uma esperança. Tu nunca mudaste, Senhor. Tu és o mesmo, és o nosso pastor e nada nos faltará. És o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Escolhemos viver à sombra do Onipotente. Escolhemos habitar no esconderijo do Altíssimo, porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. É o salmo da irmã Marilda, gente. Esse é o salmo da irmã Marilda. Semana passada eu li o salmo do Ivan, hoje eu li o salmo da irmã Marilda. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu não escrevi o meu ainda não. Eu pedi para escreverem os salmos, né? E eu não escrevi o meu ainda não. Vamos ver se eu escrevo também. Se vocês quiserem escrever, eu prometo que eu vou ler. Eu só não prometo que eu vou colocar nos livros inspirados aqui Aqui não vai ter como fazer isso não vai dar para... Conquanto, assim como o do Ivan, né? Eu falei que se eu pudesse eu até colocaria. A partir do momento que você não vê heresia, e a gente sabe que isso aqui era... Os Salmos hoje, por exemplo, é uma oração de Davi. Coisa que nasceu no coração dele, em virtude da sua experiência com Deus, com o mundo, aquilo que a gente vive. Então, isso é o que está no coração ainda da irmã Marilda nesse tempo, em termos de salmos. E assim, estava naquele dia. Se eu pedir para ela fazer outro amanhã, de repente ela faz outra coisa, em virtude daquilo que ela vai viver e está vivendo no momento. Esse era os salmos. Ok? Mas que Deus abençoe, irmã Marilda. Que Deus cuide. Em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso salmo de número 17, oração de Davi. Oração de Davi. Vocês perceberam que esses salmos todos que a gente tem lido aqui, né? Do 1, aí continua 11, é tudo salmo aqui de Davi que a gente tem lido. E vários salmos, um parecido com o outro. Da semana, esses dias aí mudou, aquele que habitará no teu santuário, quem poderá, salmo 15. Agora hoje o salmo 17 lembra novamente os outros. Diz aí o salmo 17. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para me derrubar. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levante-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados e o que sobrar fique para seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver
a tua semelhança. Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante do Senhor. Quero te agradecer pelo dia, pela vida, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado. Cuida de nós, cuida da tua palavra, nos ensina, fala conosco, nos dirige, nos conduza, para que a gente possa aprender alguma coisa para a nossa vida, para o nosso coração. Faz isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu oro agradecido e colocando esse tempo diante do Senhor e faço isso em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, amém. Depois nós vamos aí pegar aí os nomes de oração. A gente tem orado pela Verinha, pelo Otto Júnior, pela esposa e família durante essa semana. E essa semana agora eu peguei para a gente estar orando. Tem aí vários motivos essa semana, várias pessoas que a gente poderia estar orando. Mas de forma especial eu queria que a gente estivesse orando aí pela Nádia, pelo Zé Manuel, que está aí aguardando essa transferência para Varginha, ali em Baipendi. Ele está com marca-passo externo e ele precisa ser transferido para Varginha para fazer alguns procedimentos, inclusive colocar esse marca-passo interno, né? O normal, que vai ficar. Ele vai andar com marca-passo agora, né? Mas aquele externo lá limita muito, ele tem que ficar deitado e não pode nem mexer direito. E depende ali do hospital de Varginha, que está lotado, segundo eles, para poder chamá-lo e ele fazer isso. Então vamos estar orando pela Nádia, pelo Maneco, aproveitar já a hora pela Debinha, pelo Thalisson, essa família aí colocando diante de Deus, tá bom? Depois a gente vai estar dividindo e orando por eles. Vamos lá então no Salmo 17, oração de Davi. Você já orou hoje? Já orou hoje? Todo dia? Várias vezes? Pois é, gente. Davi era um homem de oração. E de novo aqui Davi clama pelos ouvidos de Deus. Você viu aqui? Ele dizendo aqui, clama pelos ouvidos e pela ação divina. Ele começa, ouve, Senhor, a minha justa queixa. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Então Davi, já falamos aqui que Davi é mais ou menos como a gente. De vez em quando dá a impressão que a gente precisa clamar mesmo para Deus, gritar para Deus, porque a impressão que a gente tem é que Deus não está ouvindo. Mesmo porque a nossa vida com relação a Deus tem a ver com fé. E fé é coisa que a gente não vê e a gente tem dificuldade para lidar com isso. Então aqui, Davi de novo clama pelos ouvidos e pela ação divina. E Davi aqui ora a Deus fazendo uma autoavaliação, inclusive, da sua vida. Porque ele diz, Senhor, ouve, Senhor, a minha justa queixa. Então ele já começa falando a respeito dele. Essa questão, eu achei muito interessante essa questão de justa queixa, porque tem queixa que não é justa, gente. Tem queixa que não é justa. E quando eu fiquei pensando em queixa que não é justa, sabe o que eu pensei? Nas pessoas que simplesmente são murmuradoras de tudo. Só sabem murmurar e queixar das coisas na vida. Às vezes vamos colocar assim, tem 90% tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem, caminhando. Mas aí tem uma coisinha aqui que apareceu, aí olha para o outro e fala assim, não, minha vida tá uma desgraça, tá tudo. Mas não tá tudo, tá aqui, ó. Como tá tudo? Olha esse resto aqui, só apareceu isso aqui agora. Então tem gente que se queixa de tudo. Eu nunca vi um negócio desse, é uma coisa complicada. Nada tá bom em momento algum. Eu não sei se você conhece gente assim. Queixa de tudo, reclama de tudo. É difícil lidar com gente assim, viu? É triste a gente lidar com gente que só reclama, só queixa. Nada tá bom. Nada tá bom. Davi aqui, ele fala que a queixa dele é justa. É justa. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atende para o meu clamor. Diz ele aqui, quando ele diz que a sua queixa é justa, ele diz o seguinte, olha só. Os meus lábios, diz ele que seus lábios não são falsos. Você percebeu aí, né? Olha só.
Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Os meus lábios não são falsos. Eu não sou um homem de mentira, eu não sou um homem de falsidade, e eu não sou um homem, inclusive, que fala coisas diante do Senhor que não é verdade. Até para poder agradar o Senhor. Que sentido, gente? Vocês lembram que eu já falei para vocês? Tem gente que às vezes está passando uma luta, dificuldade, não sei o quê. Chega para Deus, Deus, muito obrigado por isso, obrigado por aquilo, não sei o quê. Quer agradecer a Deus, mas no fundo, no coração, está com o coração apertado, está louco para xingar Deus, está louco para falar, Deus, o que está acontecendo? Mas não. Aí abre a boca para poder falar, oh Deus, que maravilha, aqui está tudo... Não está não, está ruim mesmo, o negócio está difícil. Então é abrir a boca com sinceridade, com verdade diante de Deus. Não adianta, você pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode enganar o esposo, a esposa, mas Deus abre o coração com sinceridade daquilo que você está vivendo e daquilo que você quer falar para Deus mesmo. De repente, se você for falar para mim, eu vou brigar com você. Agora com Deus não tem perigo não, pode falar que Ele entende. Eu não entendo tudo não, mas Deus entende tudo, inclusive a sua raiva com Ele, inclusive a sua briga. Pode brigar com Deus. Eu costumo dizer que eu não tenho dificuldade com isso, não, e Deus menos, né? Mas ele diz que os seus lábios não são falsos. Ele diz também que Deus o prova, que Deus o examine, que Deus o sonda e não encontra nada no seu coração. E quando ele diz não encontra nada, gente, muito provavelmente está dizendo nada de mal, nada demais, nada de... Não encontra nada. Por isso ele está dizendo que a oração, os lábios dele, a oração dele é de alguém que está ali diante de Deus com o coração tranquilo. Então ele fala, olha, ele diz que os seus lábios não são falsos, ele diz que Deus prova, examina e sonda e não encontra nada no seu coração. E ele diz também que decidiu não pecar com a sua boca. E vocês lembram que a gente sempre cita o texto lá em Tiago, que diz que o homem que sabe, que refreia a sua língua, a mulher, que não peca nas palavras, é praticamente um homem e uma mulher perfeito. Que vai ter condições de controlar todo o resto, inclusive as suas ações. Por quê? Porque a língua é uma das coisas mais difíceis da gente não pecar. É com a boca, é com os lábios, é com a fala. E a nossa fala hoje, você já sabe, não é só o que sai dos lábios. É o que sai da caneta, é o que sai dos dedos, é a nossa fala. Por isso, continue falando menos, inclusive com os dedos. Com os dedos você entende o que eu estou dizendo, né? É essa coisinha, cadê? O meu está parado ali, ó. Com os dedos, são os faces da vida, os Instagram da vida, os YouTube, sei lá, o YouTube é fala. Mas enfim, então aqui, ele vem dizendo aqui, Davi vem falando aqui que ele está tranquilo com o coração dele, inclusive com os lábios, que ele fez ele fez uma... Cadê aqui? Deixa eu ler aqui. Eu gostei dessa palavra. Provas do meu coração de noite, sondas me encontram, decidi. Gente, vocês viram que fantástico isso aqui? Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. A nossa vida é feita de decisões. A nossa vida é feita de decisões. Tem coisas que não tem que, eu vou esperar o meu coração sentir. É decisão. É decisão, não tem que sentir nada. Eu não sentia, viu, Maria Marta? Eu ainda não senti no meu coração que eu tenho que te perdoar, porque você me aprontou. Eu ainda não senti no meu coração que eu tenho que te perdoar. E ela está acreditando que é verdade. Não tem nada a ver. Não é sentir, gente. A Deni também acreditou. Eu estou falando aqui um exemplo, Deni. Gente, não é eu sentir, eu preciso decidir. Eu decidi, inclusive decidi por conta da palavra que na verdade já decidiu por mim. Quando eu escolho, quando eu decido a minha fé em Cristo Jesus, quando eu já decidi algumas coisas. E a minha decisão é, eu tenho que te perdoar. Eu não tenho que sentir no coração, não, enquanto eu não sentir, eu não vou perdoar. Que sentir, pelo amor de Deus, gente.
A gente ainda vive nisso, tem que sentir. Eu ainda não senti no coração dele. É decisão. É decisão. A gente precisa decidir. E aqui Davi diz: eu decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Decidi. Então é uma decisão que a gente tem que tomar. Davi aqui, ele faz então uma autoavaliação. Depois ele vem dizendo, olha as palavras que ele usa com Deus. Ele diz assim, olha: ouve, Senhor, atenta, Senhor, dá ouvido, Senhor, venha de ti, Senhor, vejam os teus olhos, Senhor, prova, Senhor, examina, Senhor. Isso aqui, gente, é uma oração que Davi apela à percepção, à atenção e ação de Deus. Ele apela para Deus. Ele chega para Deus e fala: Deus, por favor, Deus, olha, ouve, atenta, dá ouvidos, que venha de ti, que vejam os teus olhos, que proves, que examines. É uma oração que apela à percepção, à atenção e ação de Deus. É interessante isso, porque mostra pra gente que a gente pode e deve chegar diante de Deus assim. Eu creio, e você também crê, que Deus sabe de todas as coisas, mesmo porque o Salmo de Davi, lá de 139, né, fala que antes que a palavra chegue na nossa língua, Ele já sabe. Então Deus sabe de tudo. Mas não é porque Deus sabe de tudo que a gente vai deixar de mostrar, vai deixar de falar, vai deixar de revelar para Ele aquilo que a gente está esperando, aquilo que a gente quer. Não, eu penso que Deus tem prazer em ouvir. Por quê? Porque a nossa oração, essas palavras de Davi, elas demonstram a sua fé em Deus, elas demonstram que ele crê que Deus está e que Deus ouve. A nossa atitude, o nosso jeito de lidar com Deus, quando a gente não faz isso, é como se a gente estivesse vivendo na indiferença com Deus. E a gente falou semana passada, uma das piores coisas é a indiferença. É a indiferença. A gente não falar, a gente não abrir os lábios, a gente não conversar, a gente deixar de lado, a gente... Sabe aquela coisa? Não, Deus já sabe, tá? Mas e aí? O desejo de Deus é que você fale com Ele, que você converse com Ele, que você esteja diante dEle. Não tem tempo. Pois é, esse é o problema, né? A gente não tem tempo. Tem tempo para reclamar com o outro, mas às vezes com Deus. Mas aqui Davi, então, ele mostra essas questões para a gente aqui, quando ele diz: ouve, Senhor, atenta, Senhor, dá ouvidos, venha de ti, vejam os teus olhos, que o Senhor prove, que o Senhor examine. Então ele apela para a percepção, para a atenção de Deus, como que dizendo: Deus, olha para mim, Deus, eu estou falando contigo, Deus, eu preciso que o Senhor se revele a mim, se revele diante de tudo isso que eu estou vivendo, da injustiça que eu estou vivendo. E aí os versículos 4 e 5, olha só: como fazem os homens, ou melhor, esse como fazem os homens é a continuação do anterior. Decidi que a minha boca não pecarás. Aí eles colocaram o 4 aí, né? Não sei se na sua Bíblia também já está assim. Não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei o caminho dos violentos. Olha só isso aqui. Os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Aqui ele diz que, seguindo a orientação de Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo aquilo que Deus orientou e falou na sua palavra, ele evita o caminho dos violentos, ele segue pelo caminho proposto pelo Senhor, pela palavra dos teus lábios, por aquilo que o Senhor falou, por aquilo que o Senhor disse, pela tua vontade, pelo que eu sei do Senhor, eu evitei o caminho do violento, porque é tua vontade, é teu desejo que eu não ande pelo caminho do violento. Os meus passos, então, baseado na tua palavra, baseado na tua orientação, baseado nos teus lábios, naquilo que o Senhor fala, o meu caminho, os meus passos seguem firmes na tua direção, nas tuas veredas, nos teus caminhos, e os meus pés não escorregaram nem para a direita nem para a esquerda.
E aí eu lembrei lá de Josué, ó, não se desvie da palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Vá no caminho, vá na direção que eu te mostrei, que eu direcionei. Só que a gente gosta de atalho, né, gente? De vez em quando a gente quer uns atalhos, né? A gente lembra de Abraão lá com Sara lá. Os atalhos de vez em quando para. Mas diz que como é que é o ditado? Quem busca atalho encontra trabalho. Tem um ditado assim: quem busca atalho encontra trabalho, porque os atalhos geralmente são perigosos. E quando eu penso em atalho para a vida do cristão, o que eu penso é coisas que fogem do propósito de Deus, da vontade de Deus, do caminho de Deus, da forma como seria o agir, que a gente teria que agir como cristão. Eu tenho que agir assim, mas assim vai custar, assim vai dar trabalho, assim vai doer. Ou aqui eu vou perder, então eu vou por aqui, olha. Mas você sabe que essa não é a direção de Deus, essa não é a vontade de Deus, esse caminho aí é um caminho duvidoso. Não, mas eu vou chegar mais rápido aqui. Então a gente acaba... Mas Davi diz que não. Davi diz que evitou o caminho do violento e os passos dele seguiram em direção às veredas do Senhor. Os meus pés não foram nem para a direita, nem para a esquerda. E aí você pega do 6 ao 14, o Davi aqui expõe a sua confiança em Deus diante dos inimigos que lhe perseguem, clamando por livramento. Então é aquilo que eu e você vivemos. De vez em quando, de vez em sempre, a gente clama por livramento. Tem uns inimigos aí que são meio complicados, né? Tem situações que são praticamente, a gente olha e fala, não, eu não vou dar conta. Aí eu falo, Deus, ou o Senhor me guarda, ou o Senhor trabalha, ou o Senhor age, ou eu tô meio complicado. Então Davi aqui do 6 ao 14, ele cita aí como é que é o inimigo, as armadilhas do inimigo, o que os inimigos fazem. E ali é um contexto diferente do meu e do seu, porque ali a gente sabe que era inimigo mesmo de guerra, de batalha, de perseguição. Hoje a gente tem aí inimigos desse tipo também, mas os nossos são meio diferentes. A gente tem várias questões que a gente pode dizer que são inimigos tanto na nossa sociedade, às vezes até pessoalmente mesmo. Eu conheço aí irmãs que estão vivendo dificuldades com vizinhos, que estão perseguindo, dando trabalho, e eu não entendo, eu vou procurar entender um pouquinho mais. Do nada, nem conhece, só porque sabe que é crente, está aprontando. Então a gente tem aí gente que se coloca como inimigo nosso. A gente não pode ser inimigo de ninguém, o nosso inimigo é Satanás. Aqui embaixo a gente pode até ter inimigo, mas porque eles são nossos inimigos, a gente não tem esse direito de ser inimigo de ninguém, não. Eu não sou inimigo de ninguém. Tem aí de repente as pessoas que são, mas eu oro por eles aí, pronto. Então aí Davi, ele faz isso. Aí no versículo 15 ele termina afirmando a sua confiança. Olha só. Versículo 15. Quanto a mim, em alguns momentos Davi escreve isso nos seus salmos. Quanto a mim, então eles são assim, eles fazem assim, eles vivem desse jeito. Agora, quanto a mim, eu lembrei também de Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo, quanto a você, homem de Deus, quanto a você, mulher de Deus. Então existe uma diferença. Quanto a mim, quanto a vocês, quanto a nós que somos homens e mulheres de Deus. E aí ele diz, quanto a mim, feita a justiça, e a justiça feita pelo Senhor, eu verei a tua face. Eu verei o teu agir. Eu verei o Senhor. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Isso aqui é ao ver a tua semelhança. Interessante. Eu não pesquisei, eu achei bem interessante isso aqui, mas mesmo assim eu devia ter ido buscar o que ele quis dizer quando eu verei a tua semelhança. Mas a grande questão é que a gente, a partir do momento em que a gente percebe Deus trabalhando, agindo e fazendo a sua justiça, a gente fica satisfeito. E na verdade a justiça sempre nos deixa satisfeito. Aqui, gente, então, o que acontece aqui? Vamos lá. Eu vou passar 4 questões. Primeiro,
que Davi ensina para mim aqui? Em tempos de injustiça, devemos correr para Deus e não para o desespero. Em tempos de injustiça, de perseguição, a gente tem que correr para Deus, não para o desespero. E a gente tem uma facilidade tanto em se desesperar, gente. Eu nunca vi. Não entendo por que a gente é tão fraco. A gente se desespera por... De repente não é nada daquilo. E a verdade é que o que Davi ensina é que em tempo de injustiça do inimigo, ou sei lá, qualquer que seja, nós devemos correr para Deus e não em direção do desespero. Não é para Deus. Tem um Deus aqui, tem um poder maior aqui, tem uma autoridade aqui, tem alguém que pode todas as coisas aqui, inclusive fazer com que você saia vitorioso nessa injustiça que você está vivendo. Que você saia tranquilo. Então é correr para Deus. É para Deus, não tem jeito. Corra para Deus em vez de correr para o desespero. Segundo, a vida do justo, assim como Davi, lembrando, esse dia eu estava conversando com alguém aí que estava falando para mim sobre a sua vida, não disse para mim o que fez na vida, mas disse que já errou muito na vida, já pecou muito. E que talvez Deus, ele não sabe, ele tem até vergonha de buscar Deus. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar. Eu não sei o que você fez na vida não, mas eu duvido que você pecou mais do que Davi. O seu pecado foi pior do que o de Davi. Eu não acredito muito não. Mas o que Davi fez? Aí eu contei para ele a historinha de Davi. O que Davi fez? Eu falei, eu também acho que o seu pecado não deve ter sido maior do que o de Paulo, não. Aí falei também o que Paulo fez. Falei, então, você já matou? Não. Você já foi responsável pela prisão de um monte de gente inocente? Não. Você já acabou com a igreja, perseguiu a igreja? Não. Então vem cá, deixa eu te contar. Você tem que ter certeza de que Deus tem perdão para a sua vida. Descansa o coração. É arrependimento e vamos embora. Então aqui, a vida do justo, assim como Davi, a minha e a sua, precisa se alinhar com a vida de Deus. Eu vejo isso quando Davi diz aqui, olha, Deus olha para o meu coração, Deus olha para a minha vida, Deus olha som do meu coração, Deus sabe que os meus lábios estão falando a verdade. Então Davi aqui, ele tem uma certa autojustificação, não é justificação, é uma autoavaliação da sua vida diante de Deus. Eu gosto de fazer muito isso, e se você fizer com sinceridade, e se você não for uma pessoa que não se percebe tão boa, assim como eu, porque quando a pessoa se percebe muito boa, é um perigo, aí é complicado, aí a pessoa não... Mas se você é como eu, que você consegue avaliar e enxergar seus defeitos, as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que você é e não deveria ser, se você é assim como eu, você sabe que você precisa trabalhar cada dia mais e buscar se alinhar com Deus e buscar a orientação de Deus para poder se voltar para a verdade, se voltar para aquilo que Deus espera para a sua vida. Mas a gente caminha sempre debaixo da graça. Se não for a graça, não tem jeito. Davi vivia debaixo da graça. E eu vivo debaixo da graça. Mas nós precisamos sempre buscar alinhar os nossos caminhos, a nossa direção, as nossas veredas, aqui que Davi usa o termo, nossos caminhos, com aquilo que é vontade de Deus. Ele diz, eu não sigo os homens violentos. Por quê? Porque a tua palavra diz que não é para eu seguir. Então eu vou pelos teus caminhos, pelas tuas veredas, e procuro não escorregar meus pés, ainda que eu escorregue. Então aqui a vida do justo, assim como Davi, precisa buscar alinhar-se com Deus, com a vontade de Deus, com a direção de Deus, ainda que saia em prejuízo. Prejuízo aqui na terra que eu estou dizendo, tá? Porque no céu é sempre lucro. Terceiro que eu coloquei, a convicção de Davi diante das injustiças deve ser também a nossa convicção.
A convicção de Davi diante das injustiças deve ser também a nossa convicção. Davi está vendo toda a injustiça, Davi está vivendo tudo aquilo, está clamando diante de Deus, está pedindo para Deus, não entende algumas coisas, até ele busca aqui, busca ali, mas ele abre o seu coração para Deus, ele abre diante de Deus e quando ele termina o salmo, ele sempre termina mostrando que ele, apesar do momento, ele confia em Deus. Diante da injustiça. Ele confia em Deus, é convicção dele. Deus está me ouvindo, Deus vai dar um jeito, Deus está aí na parada, eu creio nisso e vai. E confia em Deus, no cuidado de Deus, na mão de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. Então Davi tem essa convicção na vida dele. E eu creio que aqui todo mundo já viveu injustiça, né? Todo mundo aqui já foi injustiçado. Só que pra gente, pelo menos na minha experiência, pra gente que já viveu injustiça e viveu uma injustiça sabendo da nossa vida diante de Deus, com o coração tranquilo diante de Deus, é interessante que a gente vive a injustiça, mas fica tranquilo. O coração está descansado. Porque a gente sabe que aquilo que a gente perdeu, ou que tiraram da gente injustamente, ou que foi injusto, a gente diante de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus e da certeza que a gente está fazendo e vivendo a vontade de Deus, a gente descansa o coração. Isso traz paz e a gente consegue até sentir alegria. Por quê? Porque mesmo vivendo a injustiça e sendo injustiçado, eu não tomei caminhos outros que não sejam de acordo com a vontade de Deus para poder não sofrer aquela injustiça. Porque pior do que deixar de sofrer aquela injustiça, conseguir reverter, é trabalhar jeito que não é o jeito de Deus para poder reverter. Isso machuca, isso entristece, isso depois o coração aperta e a gente fala, não adiantou nada eu ganhar. Na verdade, eu perdi. Porque não era o caminho de Deus, foi um atalho. Foi um atalho. Mas esse é um coração que ama a Deus, teme a Deus. E por último, gente, quando Davi termina aqui o salmo dizendo: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Para mim, eu coloquei aqui que Davi está dizendo que o nosso maior bem é a fé na presença de Deus e na certeza de que veremos a face de Deus. Essa é o nosso maior bem. É a certeza de que nós veremos a face de Deus. E uma face que vai sorrir para a gente. Uns olhos que vão sorrir para a gente. Então a gente vai ficar satisfeito no nosso coração. Meu desejo é que a gente possa aprender com Davi nesse salmo também, em nome de Jesus. O próximo salmo eu já estou preocupado aqui porque são 50 versículos, eu vou ver o que eu vou fazer com isso aqui. Que eu estou passando um salmo por vez, agora começa a aumentar, olha. Salmo 18 são 50 versículos. Aqui eu já vou ter que fazer alguma coisa. Viu? Mas o salmo, se você quiser escrever seu salmo, escreva que eu vou ler também, tá? Assim como eu li do Ivan semana passada e da irmã Marilda aqui. O seu salmo é aquilo que vai no seu coração. Não se importe com palavras, não se importe em abrir o seu coração, porque a gente, nesse mundo, para a gente viver melhor, a gente precisa aprender o que vale, gente. O que vale nesse mundo, o que vale. Quando a gente aprende de fato o que vale, a gente perde alguns medos, a gente fala coisa que não teria coragem de falar, se expõe do jeito que não teria coragem de se expor. É tranquilo. Quando você sabe quem você é
e você sabe o que vale na vida, você caminha muito mais tranquilo e sem medo de que descubram as suas fraquezas, de que descubram as suas dúvidas, de que descubram algumas coisas. Isso não é nada. Vamos lá? Vamos ter nosso tempo de oração? Vamos ter nosso tempo de intercessão. Lembrando que hoje aí a gente está terminando pela vida da Verinha, do Otto Júnior, e que a gente vai começar hoje pela Nádia. Lembra do Maneco aí? Vamos crer que ele, o mais rápido possível, ele consegue essa transferência lá para Varginha, faz todo o procedimento e que saia de lá abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ter nosso tempo de oração aí. Você junta com alguém, ora sozinho, faz aí da forma como você quer. O meu escudeiro não está aqui hoje, não tem água para mim, ó. O Ivanzinho, vou ter que tomar lá. Sempre até ele voltar.
nossa fé compartilha. Cristo é a resposta que o mundo aguarda, os filhos se manifestar.